E aí, galera, Salve, galera, tudo bem? estamos aqui na casa do Alexandre, né? Se inscreva aí. Hoje a gente Ô, vai Senhor. fazer a resenha do livro A Outra Face de Jesus, do John MacArthur, e ele vai contextualizar com outro livro do MacArthur. Uma Vida Perfeita. Livraço, livraço. Aqueles livros que a gente não pode ir para a eternidade sem ter lido, como diz Jonas Madureira. E primeiramente, obrigado por ter aceitado Eu o que convite. agradeço. Gostou da Que camisa? honra. Não, top demais. Muito Bom, linda. e em breve a gente vai fazer essa resenha aqui do Benny Leibisch. Liebscher. Cadê a Jus pra me corrigir? Dos enraizados. Liebscher. Esse livro aqui, um amigo meu disse que é um livraço, né? Ele falou que dentro de cada semente há uma árvore. E eu quero chegar nessa parte, velho. Eu tô ansioso para ler esse livro. Bom, e como eu vim aqui na casa do Alexandre, né? Eu não conheço os 10 mandamentos, então eu vou furtar esses livros aqui, ó. Esse aqui eu posso, né? Pode. O do Spurgeon eu acho que você não gosta. Tá começando a complicar. Ou então do Lewis, né? O Lewis. Eita. Bom, primeiramente eu agradeço por estar aqui, né? Então, cadê a canequinha? Eu não trouxe a minha canequinha, mas tá aqui. A dele, ó, bacana, tem uma foto aí, ó. Very good. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, quero começar com o livro do MacArthur. É interessante que ele começa a falar sobre Cristo de uma perspectiva diferente que a gente tem. Primeiramente porque ele coloca Cristo dentro de um cenário dos fariseus, porque os fariseus eram a galera da época que era uma espécie do STF, entendia tudo de lei, sabia tudo, né? Mas eles eram sepulcro caiados. Então Jesus ele teve essa resistência contra essa galera, porque essa galera pregava algo que não vivia, né? Então esse livro ele traz a 3 Páscoas. A primeira Páscoa que teve foi quando Jesus ele foi a Jerusalém com 12 anos de idade, porque a cultura judaica tinha a seguinte primazia: após a criança ser circuncidada após o 8º dia de nascido, ela só podia ir a Jerusalém quando ela completasse 12 anos. Então, Alexandre, Jesus agora com 12 anos de idade, ele vai a primeira Páscoa em Jerusalém. E ele vê tudo aquilo maravilhoso e ele, caraca, imagina uma criança vendo tudo aquilo. Com certeza, totalmente deslumbrado. Sim, aí acabar no fim que ele começa agora a falar com os doutores tudo que ele aprendeu. E muitas pessoas pensam que Jesus, por ser criança, fazia pardal, matava os outros, tinha poderes extraordinários. Mas não, o MacArthur disse que ele era uma criança comum e ele tinha a facilidade de aprender, tanto que ele foi criado com a lei dos fariseus. Então, agora com 12 anos de idade, ele vê tudo aquilo e eles começam, os doutores da lei, os fariseus e as autoridades da época ficam encantados com o que Jesus estava fazendo. E é interessante que agora Jesus, ele com seus 12 anos de idade, a Bíblia não fala o que aconteceu nesse período, até os 30 anos, e agora no seu ministério público, que começa aos 30 anos de idade, ele entra na segunda Páscoa. E quando ele chega na segunda Páscoa, ele chega literalmente dentro do templo, descendo ao bambu, ó. Isso está errado, o que vocês estão fazendo, vocês literalmente pregam uma coisa e não vivem. E para Jesus aquilo era um absurdo. Então ele coloca os campistas para correr e fala, ó, a casa do meu pai é uma casa de oração. Então Jesus olha os fariseus e fala, cara, o que vocês estão fazendo está errado. E até uma forma também de mostrar a profecia que já estava escrita no Antigo Testamento. Sim. Que os fariseus não conheciam o Antigo Testamento da forma de interpretação que deveria ser, né? E Jesus estava explicando naquele momento e trazendo também uma reflexão que a Bíblia de Jesus é no Antigo Testamento, gente. Sim. E a galera, infelizmente, não consegue ver isso, é muito claro. Mas aí o que acontece? Dentro desse contexto, o Sinédrio começa a questionar Jesus. O Sinédrio, ele era 70 anciões mais um, que era o sumo sacerdote, que era o Caifás. Então, essa galera começa a falar, por que esse homem está fazendo isso? Por que no dia de sábado ele cura e diz que perdoados estão teus pecados? Não, a gente quer saber isso aí. Então o Sinédrio começa uma caça contra Cristo para querer destruir Jesus.
E esse outro lado, a outra face de Cristo é o seguinte, ele chega na prostituta e fala, olha, perdoado tá com os pecados, vai, não peques mais. Mas com os fariseus eles dizem, é o seguinte, quer cair pra porrada? É o seguinte, eu não vou aceitar o que vocês estão fazendo não. Então MacArthur, ele tem ele tem esse contraste muito interessante quando ele fala de Cristo. Que ele fala assim, Jesus ele foi amoroso, bondoso, mas quando se tratava literalmente dessas coisas, ele não compactuava. E bom, e a terceira Páscoa, agora na noite que foi traído, ele pega o pão e parte e dá aos seus discípulos. E agora Jesus ele é traído por Judas. E agora começa a via dolorosa, na onde que o Alexandre vai fazer a contextualidade com a vida perfeita do MacArthur livro. Que, sinceramente, eu fico até com receio de falar, porque é um livraço, gente. Livraço. Quem não leu, por favor, mais que recomendado por John's Book. Que? MacArthur, nesse livro, ele é sensacional. Ele faz uma tapeçaria sobre toda a história de Cristo. E ele liga todos os fatos, todos os lugares e traz todos os significados dentro do Evangelho. Um contexto dessa tapeçaria aqui que se inicia, que eu achei fantástico, é em oração. Nosso Senhor Jesus, ele sempre foi um homem de oração, em suas decisões, em todos os seus pontos. Mas essa oração se inicia no Getsemane, onde o nosso... Toda vez que ele fazia um milagre, ele ia orar, ia para o deserto orar. Exatamente. Ele fez a oração no Getsemane, onde o nosso Senhor suou sangue. MacArthur ele faz uma ilustração maravilhosa, não vou me aprofundar porque sinceramente é emocionante. Sim. E indo ao ponto, até ligar ao ponto do Sinédrio, onde o nosso Senhor foi julgado injustamente, como todos nós sabemos, onde ele sofreu todo tipo de injúria relacionada ao seu julgamento. E é impressionante que o Sinédrio, à noite, fez uma bateria de perguntas ao nosso Senhor e de manhã novamente fez as mesmas perguntas. Um ponto que, assim, só ressaltando que eu acho fantástico, é quando o nosso Senhor Jesus olha para Pilatos e fala que ele não tem poder algum sobre ele. Porque isso confrontava Roma diretamente, porque o poder da época eram César, eles eram deuses da época. E Jesus, de uma maneira muito simples, fala, você não tem poder nenhum sobre mim. Você só tem poder porque o meu Pai te concedeu. E eu queria deixar um outro ponto que MacArthur também coloca, justamente sobre Judas. Judas traiu o Senhor. Ele beijou o Senhor na face. Ele andou com o nosso Deus. Ele viu todos os milagres. Ele o acompanhou. Mas ele não era dele. E o vendeu ao valor de um escravo da época, por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. O servo sofredor, o homem de dores, foi entregue por 30 moedas de prata. Na crucificação, aonde nosso Senhor Jesus foi levado, ali foi o palco, aonde ele triunfou sobre todos os principados e potestades, sobre todos os governos do mundo. Naquele momento, o valente, ele foi amarrado. E os seus despojos dele foram saqueados, porque o nosso valor, o acusador, não poderia mais nos acusar perante o Pai. Porque aquele momento ali, Jesus quebrou todos os tronos da malignidade do mundo. Já não havia mais acusação. É tanto que Dimas foi o primeiro agraciado pela graça. Sim. Aí quem, não é o MacArthur, né, mas quem geralmente dá muita ênfase para isso é o Gilberto, né? Foi meu professor de História do Cristianismo. Nossa. Ele sempre falava sobre Dimas, né? Enfim, é bem interessante.
E o MacArthur, quando ele fala sobre essa questão da cruz, não sei se você percebeu isso, era como se eu sentisse abraçado, né? O cara, ele escreve muito massa, o MacArthur é muito MacArthur, cara. ele te envolve. Ele vai de uma forma sutil, ele vai te pegando, ele vem cá, mano, presta atenção no texto, você vai ver. Agora quando ele pega pra bater também, eu olho assim, mano. Mas exatamente é isso que é a repreensão com amor, né? Sim, sim. Passa o sabor depois da banda. Exatamente. Exatamente. Quando o nosso Senhor Jesus triunfou, ele após a sua morte e o seu sepultamento, a confirmação da nossa promessa, ao alívio, a gratidão e até mesmo a saudade. Porque imagina, você vivendo com Cristo, caminhando com Cristo, aqueles que o amaram, como Pedro, mesmo o tendo negado, João, eles sentiam dor, a saudade da perda do seu amado. E naquele momento, na ressurreição, o nosso amado retornou. Eu até me emociono um pouco. O nosso amado, História da salvação. O nosso amado, ele retornou. Ele retornou confirmando todas as suas promessas. Ali, a cabeça da serpente foi pisada. Ali, o Gênesis foi ligado completamente na tapeçaria de MacArthur como uma verdadeira poesia. Assim como os judeus amavam poesias. Ali foi tudo ligado. E o nosso Senhor Jesus triunfou. Ascendeu aos céus. E é claro, antes, foi testemunhado por todos os discípulos, mas não vou te falar por dezenas, mas quase centenas de pessoas o viram. E era Páscoa, Jerusalém estava cheia. Sim. E eu confesso que novamente eu estou me emocionando, mas é porque é muito bom falar do nosso Senhor Jesus. E naquele momento, nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus com a promessa que retornaria a nós, e nos levaria com ele. MacArthur faz de uma forma genial isso tudo. E eu vou falar, não percam tempo. Leiam esse livro. Uma Vida Perfeita. Uma Vida Perfeita é um livro fantástico. Bom, eu tenho quase todos os livros dele, né? Ele é meu pastor, ele só não sabe ainda. Então, galera, e aí, tem mais alguma coisa? Olha, eu vou te falar. Daria para falar umas 4 horas sobre o John MacArthur. Só o prefácio. Só o prefácio. Sim, livraço. O cara é muito bom. Então, gente, a gente finaliza aqui. Deus abençoe. Graças Esse ano com o Facebook. Lembra-se de que o rei está voltando. E é um prazer estar aqui, viu? Na sua casa. Olha você, meu. Que isso? É isso. Você, que isso? Esse homem é escriba, Eu me sinto um calefone. Isso sou eu. Pena que a Josi não quis participar, né? Ela vai ter. Eu vou te falar, ela tá complicada, porque assim, jogadores com passe altos assim são difíceis de contratar, mas a gente vai conseguir. Vamos orar por isso. Orem conosco. Então, gente, valeu, galera. Fique com Deus.